Boa noite a todos. É com enorme alegria, então, que eu acolho a toda a comunidade Pedra Circular e todos os convidados interessados no tema. Desde 2021, a Pedra Circular mudou de nome e passou a se chamar Hopeful. Nessa noite, nós iremos falar sobre o Dia Internacional da Meteorologia, refletir junto com os nossos convidados sobre a dinâmica de atuação na prevenção dos desastres. A ideia, então, desse evento para celebrar a técnica responsável por analisar e prever as variações climáticas da Terra, se estabeleceu o dia 23 de março como Dia Mundial da Meteorologia. Nessa perspectiva, a Pedra Circular pretende refletir sobre as atividades dessa profissão, bem como a sua atuação na prevenção dos desastres. Eu sou o Abner, responsável pela Pedra Circular, startup no Tecnopuc, que trabalha para que indivíduos e instituições saibam o que fazer antes, durante e depois dos desastres. Eu gostaria, antes de nós darmos início na apresentação dos nossos convidados, agradecer então à Prefeitura de São Paulo, que permitiu então que o nosso convidado Adilson, do centro de nosso convidado Adilson, pudesse participar, representando o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da cidade de São Paulo. Gostaria também de agradecer à Defesa Civil Estadual de Santa Catarina, que trouxe a nossa convidada, a Francine, para estar falando. Então, eu só vou fazer o seguinte, pedir aos meus convidados que a gente inicialmente faça uma breve apresentação. Depois das apresentações, a gente começa com as exposições, pode ser? Eu vou só pedir para quem está nos assistindo que, se nós tivermos alguma falha em áudio, se tiver baixo ou alto demais, por favor, mandem ali no chat para nós, para a gente ir corrigindo, e também já vão mandando suas perguntas. Então, para a gente começar, então, a nossa live com as apresentações dos nossos convidados, eu vou pedir, então, licença para Dilson, para pedir para a Fran começar as apresentações. Pode ser, Fran? Pode, tranquilo. Então, boa noite a todos, né? Meu nome é Francine Gomes Saco, sou formada em Meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas, fiz mestrado também na Geografia, né, em Climatologia aqui na UFSC, em Florianópolis, Santa Catarina, no ano de 2010. Me formei em Pelotas em 2005, já faz um tempinho. Em 2010 eu completei o mestrado aqui em Santa Catarina, e eu sempre brinco, né, que por mais que seja gaúcha, desde que eu me formei, eu trabalho em Santa Catarina. Né? Me formei em agosto de 2005, novembro de 2005 eu já estava trabalhando aqui junto com o pessoal na Ipagre e Cirã. E aí, né, por mais que eu tente fugir de Santa Catarina me traz de volta para o estado. Né? Daqui, depois que eu saí de Florianópolis, eu fui para Blumenau, então lá a gente auxiliei lá e trabalhei na montagem do sistema de alerta de eventos extremos em Blumenau. E agora, desde o início do ano, eu estou aqui na Defesa Civil do Estado, né, trabalhando no setor de monitoramento e alerta, né, dos envios de alertas para a população. Obrigado, Francine. Adilson, por favor. Então, uma boa noite a todos. Abner, Francine, prazer conhecê-los assim, virtualmente, né? Em época de pandemia. Meu nome é Adilson Nazário, do Centro de Gerenciamento de Emergências da cidade de São Paulo. Eu sou conhecido como Nazário, de sobrenome. E aí vem um pouco da história, né? Porque é o meu nome de guerra, por ter sido, né, militar da Força Aérea durante 30 anos, sempre atuando na área de proteção ao voo, aeroportos, radares, centros de previsão, né, e de vigilância. Então, eu estou no CGE desde o seu início, em 1900, fim de 99, em novembro, então já se vão aí 22 anos. A equipe ela está renovada hoje e muito bem treinada por nós, os mais antigos, né, são jovens. Então a gente faz esse trabalho e, curiosamente, a Francine disse, né, que é gaúcha, mas está em Santa Catarina. Eu sou catarinense de Floripa, mas diria para vocês que eu amo São Paulo
eu abracei São Paulo, então, ainda muito jovem, trabalhei quase todo o meu tempo no estado de São Paulo nos últimos 22 anos, na cidade de São Paulo, dentro do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura. Engraçado, porque eu sou de São Paulo e estou no Rio Grande do Sul, ou seja, ninguém está onde está. Está todo mundo perdido. Está todo mundo distribuído. Bom, obrigado, Nazário. Eu vou passar a palavra então para a Francine, que vai começar a exposição dela, e depois a gente segue com o Nazário com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. Francine, eu vou manter o meu microfone aberto até tu colocar a projeção, depois eu fecho meu microfone. Tranquilo. Então, eu fiz uma apresentaçãozinha rapidinha, só para a gente poder dividir, né, a fala em 2 tempos. E aí, agora, enquanto eu apresento, eu vou explicando direitinho. Só um momentinho. Tranquilo. As tecnologias. Isso, entrou. Agora falta só a projeção. Francine, certinho. Oi. Eu vou fechar aqui. Certinho. Bom, então vamos lá. Já fugiu, né? Então, hoje o que eu separei para conversar um pouquinho com vocês e para mostrar, né, como é que funciona e como é que é a dinâmica da meteorologia no sistema de monitoramento e alerta do estado de Santa Catarina. Então, só para fazer um breve histórico, né, como todos devem saber, mas Santa Catarina é um estado em que a gente já teve, assim, praticamente todos os desastres naturais, né, possíveis. Acho que a gente só foge ali daqueles que dependem mais da geologia, que seria tremor de terra mais intenso, né, ou então vulcão. Tudo que depender da atmosfera e do tempo a gente já teve aqui. A gente já teve um furacão, a gente já teve diversos tornados. O litoral norte de Santa Catarina é um dos onde ocorre o maior número de trombas d'água do Brasil, né? Então, deslizamentos, a gente teve e tem com frequência, inundações. Ao mesmo tempo, a gente tem uma parte do estado que sofre muito com as estiagens, né, que é o oeste catarinense, que é a área mais produtora do estado. A gente tem um litoral, então, bastante amplo em função do litoral. A gente tem também os desastres relacionados às ressacas e a invasão de água, né, os alagamentos costeiros. Então, por aqui acontece de tudo. Por isso que eu acredito que a meteorologia aqui tenha também se desenvolvido tanto, se comparado a alguns outros estados, né, em função da necessidade mesmo de respostas. Então, só para fazer isso, né, só para mostrar essas ocorrências, os históricos das ocorrências, para mostrar que aqui realmente tem de tudo, é um campo bem fértil para os meteorologistas. E trazendo isso para dentro da Defesa Civil em si, né? Então, a Defesa Civil, a base, né, da Defesa Civil, ela se dá nos eixos de atuação. Então, é prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Então, tudo começa na questão da prevenção, né? E onde é que a meteorologia entra nisso? Aí eu separei rapidinho aqui para a gente ver, ó. Na prevenção e mitigação, o que da meteorologia que é utilizado, né? Então, análise da climatologia. Então, a gente precisa saber como é que é o clima do lugar, do local, do estado, né? Para quê? Para isso auxiliar na identificação de áreas de risco, na indicação de possíveis obras para mitigar, né? Algum dano, algum impacto, algum desastre natural. É importante a gente saber o ritmo climático, porque mesmo em Santa Catarina, no inverno, a gente tem as chuvas mais associadas às frentes frias, aos ciclones extratropicais. No verão, a gente tem bastante chuva de convecção, tem chuvas associadas aos sistemas de baixa pressão que se formam ali pelo Paraguai
e se deslocam pelo continente. Então, esse é o ritmo climático. Isso tudo, então, ele entra na parte de prevenção para a gente saber como é que o tempo, o clima se comporta, para saber como atuar em cada época do ano. Com relação à preparação, né? Então, a previsão climática trimestral. Então, a gente acha, fazer previsão para a Defesa Civil é só na UCAST. Não, né? A previsão climática trimestral ela é bem importante, por quê? Porque se a gente sabe que os próximos 3 meses vão ser chuvosos, né? É bem importante, isso a gente fazia muito na Defesa Civil Municipal, né? A questão de desassoreamento de rios e ribeirões, para quê? Para evitar um transbordamento prematuro dos rios de menor calão e também os ribeirões. A previsão de 15 dias, né? Vamos dar uma geral na rede de escoamento pluvial, porque tem bastante chuva para vir aí nos próximos 15 dias, isso também, né, acaba diminuindo os alagamentos momentâneos nas ruas. Previsão de tempo de médio prazo, de 7, 5 dias, né? Aí a gente já começa a mexer um pouco mais com as equipes, né? O que a gente tem de equipe, o que a gente vai deixar de contingente já preparado para atuar. E aí a gente começa a entrar também na questão do plano de contingência, né? Todos os municípios devem ter os seus planos de contingência. Então, dentro dessa previsão de médio prazo, a gente já começa a ver como é que estão os equipamentos que a gente pode vir a precisar né, para deixar tudo preparado para um possível desastre. Eu não consigo ler a última linha, mas tudo bem. Acho que vocês também não, né? Não. Deixa eu ocultar ali. Avaliação de condições de áreas de risco. Então, os locais onde tem mesmo áreas de risco para deslizamentos, o pessoal, então, na Defesa Municipal, principalmente, saía a campo, dava uma revisada para ver como é que está, se estava protegido. Muitas vezes se coloca lona para dar uma proteçãozinha, uma ajuda, né? Na questão da chuva não bater direto naquelas áreas que já estão com alguma cicatriz com relação a deslizamentos. Ainda na preparação, né, a gente começa a chegar mais próximo do evento, então os avisos meteorológicos, né? Esses avisos eles são enviados até 3 dias antes, e aí a gente começa a intensificar a emissão desses avisos para deixar, olha, realmente o sistema vai chegar, a chuva vai ser intensa, e a gente começa, então, a avisar a população com um pouco mais de afinco, né? E aí, nisso, a gente começa também a ajustar ali os setores e os responsáveis que estão contidos no plano de contingência, então eles já vão ficar se preparando, já vão ver as escalas de trabalho, os bombeiros, eles gostavam muito dessas informações para eles poderem se organizar também, e aí deixamos as equipes em prontidão para a chegada, para o início do evento, né, causador aí de chuva. E aí chegamos na resposta. Então começou o nosso evento, começou nosso evento chuvoso, por exemplo. E aí como é que a gente vai agir? Né? Aí a gente começa a liberar, já entre a preparação e a resposta, a gente já começa a liberar os alertas de nowcast, então é de 1 até 6 horas de antecedência, né? E aí nisso a gente começa a disparar os SMS para a população, para o pessoal ficar avisado, né? Olha, tem risco de alagamento, então vamos evitar de sair para a rua para não ficar preso no meio da água. Né? Quem mora em área de risco de deslizamento, fica atento, né? A todos aqueles sinais que a Defesa Civil sempre passa para eles, junto com os nossos alertas, vai também ali umas recomendações do que as pessoas devem fazer. E durante, então, na ocorrência de desastres, a gente continua repassando informação para as equipes, para elas também poderem trabalhar em segurança, né? Então, se a gente está aí com um transbordamento de rio ou de ribeirão, é perigoso para a equipe também tentar transpassar aquele rio. Tem mais chuva para vir, então vai se tornar mais perigoso ainda. Então, a gente também cuida da segurança das equipes que estão trabalhando na resposta do evento. Aí vem a questão de ativação de abrigos, então vai continuar a chuva, vai parar a chuva, como é que vai ser para a Defesa Civil Municipal, no caso, né, resolver se abre ou não, ativa ou não algum abrigo para alguma família que possa ficar desalojada ou desabrigada. E aí também vem a questão do médio prazo, né? Por quê? Porque depois desse evento vai continuar chovendo, amanhã, depois. Isso é muito importante para a questão de enchentes e de deslizamentos, né? Tá, mas a chuva de hoje está passando, vai passar, mas e amanhã e depois? Vai continuar chovendo, vai ser muito persistente, vai ser muito intensa? Então, entra também a previsão de médio prazo na questão da resposta.
E aí depois na questão da recuperação, né? Recuperação, então tá, passou o evento, deu o desastre, e aí tem que começar a recuperar e já preparar e, né, já ajustar a preparação para a gente mitigar esses danos posteriores de um novo evento. Então vem a previsão aí de médio prazo, para ajudar no planejamento aí das estratégias, né, de recuperação. Então, quando as equipes vão poder trabalhar, se tiver alguma obra, alguma coisa maior para fazer, limpeza de vias. E a previsão também aí de 15 dias é bem importante também, caso a gente tenha que ter alguma obra, alguma ação um pouco mais alongada. Então, essas são os produtos, digamos assim, da meteorologia, né, que são extremamente úteis para a defesa civil. E aí a gente pode ver que a gente vem aí desde a climatologia do lugar até a previsão climática, que é de 3 meses, aí a gente passa por uma previsão de 15 dias, médio prazo, e enaltece. Ou seja, a defesa civil, ela utiliza toda e qualquer informação que a meteorologia possa fornecer, né, possa gerar. E aqui só um apanhadinho, assim, né, de tudo que a gente monitora, então os extremos de tempo que a gente monitora aqui em Santa Catarina, então chuva intensa, tempestades, vendaval, estiagem, umidade relativa baixa, calor intenso, frio intenso, ressaca, alagamento costeiro e os deslizamentos. Então, só para ver que não é pouca coisa que a gente tem que cuidar, todos esses extremos, né, eles são importantes para a população, então a gente tem que sempre deixar eles avisados. Agora a gente passa para um outro momento, que é apresentar um pouquinho do setor de monitoramento e alerta aqui da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, né? Então, o sistema ele é montado nesses pilares, então, análise das áreas de risco, monitoramento e previsão, a comunicação, né? E depois a resposta das equipes em campo. Nós fazemos parte, então, nós meteorologistas, da equipe de monitoramento e alerta. Essa é uma fotinha da nossa sala de operação, né, que foi realmente assim, foi pensada e montada bem a capricho para a gente ter um bom local de trabalho e as ferramentas necessárias para a gente efetuar o nosso trabalho da melhor maneira possível. Atualmente nós somos 7 meteorologistas que trabalhamos aqui na equipe, né, do monitoramento e alerta, então um meteorologista-chefe, 6 previsores, e a gente trabalha 24 horas por 7 dias, ou seja, a todo instante tem alguém lá trabalhando, monitorando e emitindo seus alertas e informando a população. Para a montagem desse sistema, né, para a aquisição, para a execução dessa tarefa, nós ganhamos alguns presentes, nós meteorologistas, né? A gente ganhou aí um radar, 3 radares, na verdade, esse de Londres, né, que acaba cobrindo ali a parte mais centro-leste do estado. Esse é uma fotinho do radar de Londres. Esse é o radar que a gente tem no litoral sul, ali em Araranguá. E esse é o radar lá em Chapecó, que pega a parte oeste do estado. Então, juntando os nossos 3 radares, a gente tem aí tem um mosaico para ver que a gente consegue cobrir o estado de Santa Catarina, né, para nos auxiliar aí no monitoramento do tempo. Os procedimentos, né? Então, todo o nosso procedimento ele é baseado em 3 níveis. A gente tem nível 1, nível 2 e nível 3. Ali onde está boletins, nível 1, que são os boletins diários, na verdade, o nível 3 era para ser nível 1. É que essa figura é de um artigo, né, de um pesquisador, e a gente, na verdade, adaptou essa condição. Então, vamos pular que a gente já entra para o que foi adaptado para nós aqui em Santa Catarina. Então, a gente tem ali o nível 1, que é a previsão diária do tempo. Todos os dias é feito um boletim de previsão do tempo, detalhando os próximos 3 dias e com tendência para mais 2 dias. Então, é condição de tempo, de vento, de mar, né, e de temperatura para a população. Esse boletim, então, ele é emitido de manhã bem cedinho. Depois, no período da manhã, se necessário, a gente emite um aviso, que aí seria um nível 2 de previsão, né? Vai ficar meio ruim para vocês lerem, mas é só para ver. Eu até vou voltar para a figura anterior. Ó. Nível 1 é o que está boletins diários, nível 2. Aí, esse nosso nível 2, que são os avisos meteorológicos, né? Eles são divididos em 3 níveis: observação, atenção e aviso especial. O que isso quer dizer?
Dependendo do impacto do nosso evento, da área que ele vai atingir, a gente enquadra ele num nível moderado, alto ou muito alto. Isso no nível 2. Esse aviso ele é emitido até 3 dias antes da ocorrência do evento, geralmente 12, 24 horas até 72 horas antes, para informar, então, para as equipes se prepararem, que a gente pode ter, né, a previsão de um evento mais extremo aí nas próximas 72 horas no máximo. Aí depois a gente passa para um nível 3, que seriam os alertas em si, que é baseado praticamente no Nowcast, né? Então é previsão de curtíssimo prazo e essa informação, esses alertas, que a gente repassa aí constantemente para a população. Então, aqui só tem uma explicação, é só para vocês verem que realmente é tudo embasado, a gente tem ali os alertas, eles são emitidos, né, levando em consideração os impactos esperados e as condições meteorológicas. Vai chover muito em pouco tempo, numa área grande, numa área menor, e isso a gente vai ajustando para ver o nível de severidade do nosso aviso aí nas próximas horas. Esse aqui é um exemplo, né, da nossa previsão diária, então seria um boletim de nível 1, ele vai dessa forma. Esse é emitido, é liberado para toda a população. Esse aqui é um aviso de nível 2, é aquele mais alongado. E aí, geralmente, a gente pega uma área mais ampla. E mostrando, né, os 4 níveis ali, a neutralidade, ou seja, né, o risco baixo, o risco moderado, o alto e o muito alto. E esse aqui é um aviso hidrometeorológico, né? Associado, então, à condição de ressaca, mar agitado ou ressaca, ou os dois juntos, e os alagamentos costeiros, né? Aqui muitas vezes a gente tem o mar avançando no continente somente pela variação de maré. E a maré astronômica, quando junta com a maré meteorológica, então aí a gente tem uma incomodação bem grande. Às vezes não precisa ter obrigatoriamente a ressaca, mas quando a gente tem um mar mais agitado e uma maré astronômica mais alta, a gente tem um alagamento costeiro também. E aqui um exemplo, né, do nosso alerta de nível 3, que são os alertas que a gente manda com maior frequência, né, período mais reduzido, até 6 horas. Então, só para mostrar ali, tem um aviso que foi na verdade, foi uma evolução de aviso, né, a gente emitiu um alerta a nível de atenção ali para o litoral norte, e depois, né, uns 40 minutos depois, a gente teve que emitir um alerta a nível de alerta. Né? E realmente a condição piorou e aí os danos, o impacto seria maior. E aí, para mostrar, ali tem como a gente envia nas mídias sociais, como a gente envia por SMS, como é que a população recebe a informação. E essa do meio, ali na plataforma Google, é que vai também, pela plataforma Google, vai uma mensagenzinha de texto informando sobre o risco aí para as próximas horas. Esse é um alerta de risco aumentado para deslizamentos, então ele tem também essa formatação, né? Isso faz pouco tempo, tá? Foi agora foi dia 1º de março que a gente emitiu esse aviso, então aumentado aí para deslizamentos, pegando bem ali o norte, litoral norte, Baixo Vale do Itajaí, a Grande Florianópolis, um pedacinho entre a serra e o litoral sul do estado. Esse também tem um alerta máximo, né? De nível 3, a gente tem um nível a mais, que é o alerta máximo. Essas são as formas que a gente dissemina a informação, então, WhatsApp, né, via site da Defesa Civil, por SMS, por Telegram, Facebook, YouTube e a plataforma Google. E aqui bem ligeirinho, só para mostrar para vocês, né, a quantidade de avisos que a gente emitiu no ano passado, né. Então, a gente teve ali um total de 321 avisos, e diário, né? Esse aqui ele é somente do mês. Só um pouquinho, deixa eu me achar. Esse aqui que é o correto, perdão. Esse aqui é outro nível. Esse aqui, ó. No total do ano a gente acabou emitindo 4.324 alertas, né?
no ano passado. Aqui são avisos de nível 2, desculpem, e aqui são alertas, aqueles de curtíssimo prazo. Isso que o ano passado não foi dos piores. Agora, só nesse início do ano agora, a gente já tem uns quantos aí enviados, né? O ano passado foi um ano com bem menos chuva se comparado a 2021. Agora eu vou voltar. Pronto, voltei. Espero que não tenha me alongado muito e tenha dado para entender um pouquinho do que a gente faz. Fran, não se alongou não, foi muito bom, bem ilustrativo. Eu tomei nota de bastante coisa aqui, mas dentro das minhas perguntas eu vou passar para o Nazário trazer os cases, o exemplo, as atividades do Centro de Emergências, de Gerenciamento de Emergências Climáticas. Nazário, por favor. Muito boa apresentação, Francine, parabéns. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, né? Pela Defesa Civil do meu estado, Santa Catarina, que é muito difícil, você realmente explicou muito bem, e é no nosso estado, Santa Catarina, que acontecem todos os eventos mais severos, realmente é isso. Bem, nosso foco é a cidade de São Paulo. Né? A cidade de São Paulo é a vitrine do Brasil e do mundo. Uma região extremamente... uma população muito grande, né? Cerca hoje da Grande São Paulo, 15 milhões de habitantes. E a cidade de São Paulo, a motivação, na realidade, para o início dos trabalhos do CGE começou um grande evento catastrófico em março de 1999. Então, o túnel do Anhangabaú, era um dia à tarde, e uma tempestade fortíssima provocada aí pelo calor e pela entrada de brisa marítima. A gente está muito próximo aqui do litoral de São Paulo. Proporcionou uma chuva extremamente forte que não se deslocou e as pessoas ficaram presas dentro do túnel do Anhangabaú, pessoas desesperadas em cima de capôs de carro. Então, a motivação de quem dirigia a cidade naquela época foi de que houvesse um centro para que os órgãos da prefeitura, bombeiros, defesa civil, pudessem ser avisados com antecedência para mitigar aquela situação. E assim foi feito. Já no final de novembro, se deu início aos primeiros passos do CGE. Então, o centro já tem 22 anos. O escopo que a Francine mostrou é o mesmo hoje em dia, mas ele começou com a variável chuva, né? As tempestades. Depois nós evoluímos ao longo do tempo para o tempo seco, que interfere na saúde das pessoas, e também, né, as baixas temperaturas, que é um grande sucesso. A Prefeitura de São Paulo tem feito um trabalho magnífico no acolhimento das pessoas, né, que sofrem muito na época do inverno. Mas até lá, o CGE não tinha nada, nós não tínhamos nada dentro da cidade que pudesse nos balizar. Tínhamos já um radar, mas não tínhamos pessoas profissionais que soubessem trabalhar com essa ferramenta. Em defesa civil, se não tiver radar, é praticamente impossível se emitir os alertas. Então, o radar nós tínhamos, e agora nós temos profissionais também da área que sabiam interpretar e dar os avisos, né? E assim foi feito. Tínhamos uma grande deficiência de dados. Estações meteorológicas, a gente contava com Campo de Marte, o aeroporto, na Zona Norte, na Zona Sul, o aeroporto de Congonhas, né? A estação do Instituto Nacional de Meteorologia em Santana e o aeroporto de Guarulhos, que espelha um pouco a situação ali das condições da Zona Leste, né? E não sabíamos mais nada. E a cidade crescendo, da região central para as periferias. O que se pensou, então, na época foi a implantação de estações meteorológicas automáticas. E assim foi feito. Aos poucos, nós implantamos as estações em pontos estratégicos, inclusive na Grande São Paulo, e nós temos hoje cerca de
30 estações. Então, assim, de antemão, a gente já sabia que a Zona Norte, que a Zona Leste é muito impermeabilizada, que é quente, que o centro também é muito quente, que a Zona Sul é um pouco mais fria, está mais próxima da Serra do Mar. Nós estamos colocando estação, a nossa estação mais recente em Engenheiro Marcilac, praticamente na divisa, no pé da Serra do Mar. Então, isso trouxe um conhecimento para a gente que trabalha nessa área de meteorologia, do comportamento dos microclimas da cidade, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que uma região muito quente, como a Zona Norte, o centro da cidade, acaba sequestrando toda a umidade que vem no final de tarde e que geram as nuvens, como os nimbos, as tempestades. Então, isso foi evoluindo. A gente também, nós já tínhamos, inclusive, uma rede de telemetria, né, de muitos rios e córregos monitorados, com pluviômetros para fazer medições, e também com fluviometria, que mede, que identifica, né, a cota do rio ou córrego, se ele está subindo, né, e se ele está se mantendo quando está descendo após a chuva. Então, isso a gente tem em tempo real. Os nossos estados de criticidade são praticamente iguais ao que a Francine apresentou. A gente, então, trabalha com o evento chuvoso, pode chover, mas não vai trazer problemas. Então, a gente está trabalhando em observação. A partir do momento que essa variável começa a se intensificar, a chuva começa a se intensificar, a gente já passa para o estado de atenção. E aí a gente pontua dentro da cidade qual a região que merece um estado de atenção. Nesse estado de atenção, a mobilização vai para quem? O Corpo de Bombeiros, para a Defesa Civil, dos órgãos da Prefeitura de São Paulo e também para a Companhia de Engenharia de Tráfego. Para quem não conhece a cidade de São Paulo, eu acho que não tem um sistema tão bem aprimorado como a Companhia de Engenharia de Tráfego. O trânsito é monumental e a preocupação são com as vias principais, né? É o ir e vir das pessoas que precisa estar livre, que precisa ser bloqueado, né? Que precisa ser desviado. Então, a Companhia de Engenharia tem esse trabalho. Então, esses dados, a gente está fisicamente dentro dessa companhia. A gente sempre diz, né, que nós somos inquilinos da Companhia de Engenharia de Tráfego e a nossa ligação é essa mesmo, porque são os alagamentos que são passados por esses profissionais que ficam nas ruas, que ao receber os nossos alertas, né, faz os bloqueios, o fechamento de vias, e aí vai um detalhe interessante. No início, quando eu comecei a falar do túnel do Anhangabaú, aquela cena que chamou a atenção para o Brasil todo, as pessoas perguntavam com uma certa desconfiança, mas será que agora, né, vocês vão conseguir sucesso e não deixar que isso aconteça? E aí sim a gente teve, nos anos seguintes, eventos severos, mas aí com o alerta para a Companhia de Engenharia de Tráfego, para a Defesa Civil, eles fizeram bloqueios e a gente viu que o túnel alagado, mas sem nenhuma pessoa lá dentro. Então, bens materiais preservados, vidas humanas também, né? E isso se dá até hoje. É o menor sinal, né, de um evento severo em qualquer lugar, né? Tem muito túnel em São Paulo. Esses bloqueios são feitos, se evita que as pessoas fiquem presas lá dentro. Ou se faz canalização, né, deixando os veículos passarem com menor velocidade, mas se ficar muito severo, há o bloqueio total nos dois sentidos. Então, esse é um calcanhar de Aquiles, inclusive, né? A região central de São Paulo, que é muito impermeabilizada. Então, nós temos, então, o estado de observação, a atenção e o alerta. Hoje, nós temos um diferencial. Nós acompanhamos o nível dos rios e córregos e passamos via WhatsApp, que é uma das formas com que a gente se comunica com as pessoas, com os órgãos operacionais, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, secretarias e até munícipes também organizados em sociedade. A gente passa a condição
para aquela região. Se um determinado rio tem a sua cota já subindo e ele vai praticamente se transformar no transbordamento, esse alerta já é dado bem antes, para que a Defesa Civil e principalmente a Companhia de Engenharia de Tráfego faça os bloqueios necessários e as pessoas consigam, pelo menos, minimizar os seus problemas. Principalmente tem muito veículo, então a gente tem esse trabalho muito bem feito, né? E se houver o transbordamento, então nós passamos para um alerta. Tudo isso é muito visual no nosso site, né? Então, o Atenção, ele exibe uma cor amarela, então a pessoa que está acompanhando pela internet ou de casa mesmo, ela percebe que qual região da cidade está tendo chuva forte, porque está pintada em amarelo. Se tiver uma cor alaranjada em um determinado bairro ou subprefeitura, né, isso aí seria uma iminência de alerta. E aí pontua-se qual córrego, qual região que está sendo impactada naquele momento. Se houver o transbordamento, aí nós pintamos em vermelho, é sinal que ali está alagado. Então, as pessoas que estão nas ruas dos munícipes, eles sabem exatamente que região está sofrendo impacto e quais os desvios que ele deve proceder, porque a essa altura, né, os órgãos operacionais já estão fazendo esse trabalho. O Corpo de Bombeiros, sempre que possível, a gente faz um alerta para eles, dá uma informação privilegiada para que eles cheguem antes do evento. Porque muitas vezes, um evento severo, o próprio bombeiro sente dificuldade de chegar, né, a esse ponto, na realidade. Tá? O CGE, na época, com a implantação das estações meteorológicas, a gente percebeu que nós já tínhamos um banco de dados crescendo com os dados, muitos dados armazenados, e o que fazer com isso? Né? Nós já tínhamos temperatura, umidade, quanto chove. Hoje a gente sabe de tudo em relação a cada bairro da cidade de São Paulo. Então, nós oferecemos esses dados à Covisa, que é um órgão de saúde. Olha, a gente tem as áreas mais secas, a umidade relativa, e aí as dirigentes na época, as médicas, enfermeiras, né, elas olharam com bons olhos isso, e nós, então, implantamos, a Prefeitura de São Paulo implantou um plano de baixa umidade do ar. Qual o efeito prático disso? Né? Nas escolas, principalmente, é muito bom, porque se a umidade naquele dia vai estar muito próxima de 30%, as atividades que seriam feitas ao ar livre passam a ser dentro de um evento mais confortável para crianças, né? A procura, por exemplo, na questão da saúde, né? A umidade impacta muito na saúde, principalmente de crianças e idosos. Há hospitais, postos de saúde, isso faz com que, então, o órgão de saúde provenha mais equipamentos para atender esse tipo de necessidade, né? Então, posteriormente, a gente pensou nas pessoas que estavam nas ruas. São Paulo hoje tem muitas pessoas, né, que vivem nas ruas, e principalmente a área central, ela é muito populosa nesse sentido. Então, se criou a baixa temperatura na época de inverno. Então, um trabalho bastante interessante. Nós estamos já começando a conversar para esse ano, com reuniões e tudo mais, né, com a Secretaria de Social, para que cada vez mais, cada operação que se faz nesse período seja melhor do que a anterior, no acolhimento, a ponto de até o cidadão que está na rua ser recolhido, e aquele cidadão que não queria ir, por exemplo, para um abrigo, disse, não vou porque o meu cachorrinho não vai. Então, até isso foi providenciado, né, em determinados locais, para que o cidadão fosse acolhido e do lado tivesse aí a carrocinha com o cãozinho dele, né, o grande amigo do homem, né, amizade verdadeira. Então, assim, olha só que interessante isso. Então, de um trabalho do CGE que partiu de chuva, a gente tem hoje uma multiplicidade.
A Francine falou sobre os escorregamentos. Isso é um calcanhar de Aquiles também aqui em São Paulo. Nós temos aí cerca de 540 áreas de risco, né? A maioria delas na Zona Sul, catalogadas pelo IPT. Isso aí já faz alguns anos, requer uma nova, né, uma nova leitura disso. Nós temos um produto de radar que mostra o acumulado médio em 72 horas. Então, nós temos um valor de 50 milímetros em 72 horas, requer um estado de criticidade de atenção para aquela região, que é emitido diretamente para os profissionais daquela região. Então, tem geólogos, geógrafos, engenheiros, que ao receber essa informação, se dirigem para essa área de risco específica e começam a fazer investigação. Rachaduras em parede, né? Postes inclinados, e procuram fazer com que essas pessoas saiam das suas casas, se for o caso, e busquem abrigo, né, ao invés de perder suas vidas. Então, é um trabalho bastante importante. A gente tem muito cuidado em passar esses dados, e à medida que as chuvas vão diminuindo, se regride para um estado, né, de observação novamente. Então, um trabalho constante. Chuva intensa, 3 dias, a gente fica de orelha em pé em função do que pode acontecer, né, com os escorregamentos. Eu sempre costumo dizer, Abner e Francine, que as chuvas que acontecem em São Paulo, elas têm um impacto diferente, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, né? Porque a gente não tem muitas encostas, as pessoas ficam mais próximas aos lagos, aos rios, córregos, e muitas vezes até construindo em cima de córregos. Então, a inundação, claro, ela acaba extravasando, né, esses córregos e rios, e as pessoas acabam até perdendo as suas vidas. É um problema difícil de resolver, mas a expansão, assim, eu vejo que o impacto disso não dá para ficar correndo atrás, eu diria, da velocidade com que as pessoas, né, se instalam, buscam, né, seu espaço para viver, para trabalhar, e se fazer obras para mitigar isso. A Prefeitura faz um trabalho muito bom, né? A Prefeitura de São Paulo, muito bom em cima disso, com os dados do Centro de Gerenciamento aqui de São Paulo, passando para a Secretaria Municipal, a Secretaria de Infraestrutura e Obras. E com os dados do CGE, todo esse corpo técnico, ele consegue fazer projetos, né, para o ano seguinte, e visando melhorar canalizações, né, limpezas, boca de lobo, galerias. Então, é um trabalho permanente e que envolve sempre o uso da meteorologia para que a gente tenha um sucesso nesse tipo de operação. Olha, Edilson, tu me trouxe mais elementos aqui para a gente começar a puxar essas conversas aqui. A gente já tem algumas interações aqui no nosso chat, inclusive até algumas palavras bem carinhosas para vocês. Eu quero só citar aqui a Natália Guimarães Oliveira, ela colocou aqui no nosso chat: boa noite, por aqui prestigiando a fala do querido Nazário, do CGE, da Prefeitura de São Paulo e da Defesa Civil de Santa Catarina. Meus cumprimentos. A gente também tem aqui a fala da Bruna Meante de Assis, que fala: muito bom conhecer o trabalho da Defesa Civil de Santa Catarina. E a própria Brenda tem uma pergunta, mas eu vou pedir licença para ela e começar a fazer algumas perguntas para vocês. Eu já trago a pergunta da Brenda. Eu tenho uma pergunta tem a Fran, o recado é para ti. A meteorologista Kátia Braga está dizendo boa noite. Fran, estou por aqui. A minha pergunta para vocês é: vocês como profissionais que atuam na leitura desses dados, o que vocês
podem destacar de avanço tecnológico, de conhecimento para a análise dos dados e geração desses insights? E o que vocês consideram que a gente ainda tem por desafio, tanto tecnológico como comportamental? Então, são duas perguntas. O que a gente avançou em termos de conhecimento e técnica e o que a gente precisa avançar? Fran, tu começa e depois eu passo para o Nazário, pode ser? Claro, claro. Sabe que hoje, quando eu estava pensando, né, pensando na nossa conversa, eu estava me lembrando assim, nossa, vão fazer 16 anos que eu trabalho, né, com meteorologia, e como evoluiu, né? Como no início a gente tinha que fazer todo o trabalho um pouco mais braçal, né? As informações elas eram mais restritas e eram mais raras também. Eu comecei fazendo meteorologia, né, e o seu Nazário deve lembrar bem disso, traçando METAR, e até hoje, né, de vez em quando, né, dou uma traçadinha numa carta para a gente, à mão mesmo, rapidinho, assim, para ver qual é a condição, o que está influenciando o tempo, mas isso ensinou muito também, né. Hoje, a gente, aqui mesmo em Santa Catarina, quando eu comecei, a gente só tinha o radar da aeronáutica para se guiar, né. E hoje nós temos aí mais 3 radares, mais o da aeronáutica, que também nos auxilia. Então, a questão dos avisos de curtíssimo prazo, eles passaram também a ser emitidos e melhor emitidos depois, né, da instalação desses equipamentos. A questão dos modelos numéricos de previsão também, né, eles vêm se aprimorando constantemente, mas eu ainda acho, né, que a nossa rede de estações no Brasil precisa melhorar, ela precisa aumentar e a qualidade dos dados ainda precisa melhorar, porque a gente só vai conseguir alimentar os modelos de previsão numéricos do tempo, né, que é a nossa base para poder fazer previsão. A gente só vai conseguir melhorar a nossa performance quando a gente conseguir alimentar esses modelos um pouco melhor. Então, esse seria um ponto que eu acho que vai melhorar a nível assim de Brasil. Porque não adianta também a gente ter uma boa rede local, porque a gente precisa saber como as coisas, os sistemas, o tempo está se comportando até nos países vizinhos, quem dirá, né, no país todo. Então, o primeiro ponto, assim, a gente precisa melhorar a nossa rede, a gente precisa interligar esses dados, né, para a gente poder ter uma performance melhor desses modelos de previsão. Aqui, em Santa Catarina, tem vários projetos, a Tresfio tem vários projetos de pesquisa e desenvolvimento, né, para automatizar um pouco mais as análises, mas não descartando e nunca, né, descartando a pessoa do meteorologista. Porque por mais que a nossa ciência seja exata, aquele conhecimento adquirido ao longo do tempo, aquela tomada de decisão, ela sempre vai depender do profissional e de um profissional bem treinado, de um bom profissional. Mas eu acredito que tudo esteja se encaminhando a automatizar um pouco mais as análises, né, para a gente não ter que gastar tanto tempo estimando para onde os núcleos de instabilidade vão, aquela coisa, né, automatizar, mas a gente dá a palavra final. Né, porque a gente sabe que automatizando demais, a gente insere um erro bastante grande, né, nessa condição. Mas eu acredito que essas duas coisas são bem necessárias. Outro fator bem importante que a gente tem perdido ano após ano, né, tempos após tempos. O Brasil hoje não faz mais sondagens da atmosfera, né? A gente tem aí sondagem uma vez por dia em alguns aeroportos do Brasil. Então, a gente está também alimentando os nossos modelos com muito dado subjetivo, com muito dado estimado em cima dos modelos. Então, a gente precisa também saber do ar superior e a gente tem pouca sondagem, a gente tem pouco dado de ar superior. Então, tudo isso reflete depois na nossa performance. E olha que a nossa performance é muito boa, né? Nos últimos tempos, principalmente, vem melhorando a cada ano, né? Com o passar do tempo.
Mas eu partiria disso, assim, a gente precisa ter uma boa rede de observação, seja de superfície, de área superior, para a gente poder melhorar a nossa performance de previsão cada vez mais. Passa para mim então, né, Abner? Isso, Nazário. Olha O que a Francine relembra. Tão jovem, né? E ela relembrou assim. Eu sou assim, aquele coroa que passou por uma transição, né? Então, eu tenho já 71 anos, 30 anos foi de Força Aérea, fazendo carta, Sinop, tudo na mão, recebendo as imagens satélite, não pelo computador, mas ligando uma máquina toda vez que o satélite estava direcionado para a América do Sul, né? E aí pegava todo aquele papel meio úmido, deixava secar para que, né, o previsor olhasse onde estava o sistema frontal, por exemplo, né? E hoje a gente recebe isso já plotado. Mas tudo isso, essa mecanização é interessante porque em determinado momento tu vai precisar usar o modo convencional, perfeito? O que a Francine falou agora é de suma importância. Uma das coisas que eu sinto muita falta, que a gente, né, os meteorologistas do CGE, sentem muita falta, é da sondagem, a sondagem do ar superior, né? Muitas vezes, ao emitir um boletim pela manhã, como o CGE faz a renovação à tarde, há necessidade de se fazer uma correção de rumo. Aquele boletim emitido pela manhã e sugeria uma determinada condição de tempo, ele pode ser mudado se a sondagem estiver à disposição do profissional e aí ele diz, não, olha, essa condição de tempo para hoje à tarde não vai ser tão simples, ou se ela estava aterrorizando um pouco, ela não vai acontecer o que nós estávamos esperando, né? Ou vice-versa. Então, a carência realmente é bastante grande. Com relação também, Francine e Abner, quando nós tivemos o evento aí do furacão em Santa Catarina, né? Isso aí de 2004, se não me engano, eu pensei naquele momento, bom, agora, né, nós vamos ter aí, vai ter boia para tudo quanto é lado aí, né, dentro do oceano, para que a gente consiga detectar, né, esse fenômeno, né, tá certo? Mas eu vejo que não foi feito muita coisa também, né? Radares meteorológicos, o Brasil ele é muito grande, e a quantidade de radares ainda, proporcionalmente ao tamanho do Brasil, na minha opinião, é muito pouco, né? Nós trabalhamos lá no CGE com 2 radares, um instalado em Salesópolis, né? Ele tem um alcance de 240 quilômetros, é um radar alemão, tecnologia alemã muito boa, muito bom mesmo, né? E um radar instalado no Parque Cientec, ali próximo do zoológico, né? No Parque do Estado, né? Esse é para a região urbana mesmo, então ele tem um alcance de 60 quilômetros e ele faz apenas uma varredura. Tá? Então, uma varredura da antena a 2 graus, por exemplo, e pronto. Porque o que muita gente pensa, e é interessante a gente aproveitar essa conversa para dizer, né, para os nossos companheiros que estão vendo essa live, às vezes a gente recebe uma ligação e diz, olha, está chovendo forte aqui em tal lugar. Claro, ele está lá em tempo real, nós estamos falando ali, só que o radar está fazendo o trabalho dele, né? Então, esse radar de detecção de sistemas de núcleos de chuva forte com uma elevação só, ele faz um trabalho mais rápido. Mesmo assim, tem um delay de pelo menos 2, 3 minutos, né? O outro, que é de um alcance maior, ele faz, então, várias varreduras, né? Então, isso vai demandar um tempo até que a gente tenha depois a imagem, né? Como a gente projeta e como a gente vê o deslocamento, né, dos sistemas, das nuvens convectivas. A presença, por exemplo, do profissional, como a Francine falou, é de suma importância. Mesmo com o aperfeiçoamento dos modelos, claro que requer muito mais dados, né, de estações, para que esse modelo se aperfeiçoe cada vez mais, ele não consegue, por exemplo, nos informar ou detectar uma brisa. Por exemplo, trabalhar em São Paulo é extremamente difícil.
mas a gente já tem tanta experiência e a gente fala muito nos nossos boletins e a gente sabe exatamente quando o tempo vai começar a virar em São Paulo. E eu tenho certeza, né? Se colocar um profissional que não tem a experiência de profissionais que já militam há muito tempo, ele vai dar, as previsões às vezes podem sair um pouco erradas, né? Porque, de repente, a gente tem a umidade chegando, aquele calor imenso, né? E aquela dinâmica muito rápida, né? Da formação das nuvens, que às vezes começa pela Zona Leste, Centro, Zona Sul. Cara, de onde saiu isso, né? Então, a gente tem as estações muito próximas, né? Do pé da serra, que nos mostram exatamente quando o vento começa, o vento frio que vem do mar, começa a ultrapassar a Serra do Mar e vai encontrar a cidade de São Paulo, ou a Grande São Paulo, totalmente aquecida. Então, esse ar quente vai subir e vai formar as tempestades, né? Então, é bastante interessante. Então, veja que o que a Francine falou bate exatamente, nós não combinamos isso, né? Nós não combinamos isso, mas exatamente são essas carências que a gente vê, né? Que a gente sente falta, né, Francine? Tá? Para ver como a gente não está mentindo, né? Não está mentindo, exatamente. Não combinamos nada e o Abner sabe disso, e é a nossa testemunha, né, Abner? Eu ia dizer o seguinte, que eu acho muito legal ouvi-los sobre isso, de que apesar dos dados que, embora eles precisem ser aperfeiçoados, ele tenha sua escassez, a importância do profissional. Você sabe que eu, nesse momento, lembrei, além do destaque que vocês deram ao profissional, lembrei das nossas mães, né? Lembrei da minha, porque a minha mãe era uma meteorologista, ela era, no dia de sol, falava, leva o guarda-chuva porque vai chover. Mãe, dentre outros talentos, tem esse. Mas, brincadeiras à parte, eu quero fazer mais uma pergunta antes de ir para a pergunta da nossa... da Brenda, que ambos destacaram, e eu acho importante vocês nos ajudarem a refletir, que é a questão da comunicação. Uma coisa que me chamou a atenção para os dois centros, tanto para a Defesa Civil de Santa Catarina, quanto para o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo, foi a questão de como, a partir da dedução que vocês fazem dos dados, e aí vocês já têm protocolos estabelecidos de alerta, foi curioso como vocês mencionaram a distribuição dessa comunicação. A Francine trouxe o exemplo tanto do uso das redes sociais quanto do Google, como a distribuição dessa informação. E aí eu vejo que vocês têm, vou usar uma expressão, talvez não seja adequada, mas nos ajuda a entender. Vocês têm dois clientes, vocês têm o poder público, que vai agir, mas hoje vocês também estão abastecendo o cidadão para ele cooperar nessa resposta. Então, assim, eu queria uma reflexão de vocês com relação a essa comunicação. Começa, Francine? Começo. Então, isso puxando, então, lá quando eu trabalhei na ponta, que a gente fala, né? Na Defesa Civil do município, né? Esse é um dos grandes desafios, né? Que é preparar a população para receber essas informações. Para a população saber o que fazer quando receber um alerta desses. E esse trabalho, ele é feito nos municípios com auxílio, né? Em conjunto com a Defesa Civil do Estado. Mas é um trabalho que ele é longo. Imagina pegar todos os municípios, são 293, se eu não me engano, aqui em Santa Catarina, e tem que ensinar toda a população de cada local com a sua peculiaridade e como é que eles têm que reagir no momento de receber esse alerta. Então, isso é uma coisa que vai levar muito tempo, já está levando muito tempo, já é feito, né? Mas ainda vai levar muito tempo. E muitas pessoas já estão mais preparadas, né? E hoje as pessoas estão mais atentas, né? Seu Nazário, você deve ter se dado conta disso também, né? Que as pessoas elas estão mais atentas e elas estão mais ligadas nessa coisa do tempo.
e a própria resiliência humana mesmo, né? As pessoas que já passaram por situações adversas, elas acabam entendendo como utilizar essa informação. Então, por isso que hoje a gente passa tanta informação para a população, e ela passa a ser ator no se proteger também. Então, a gente sempre fala, quem mora em área de risco, fique atento. Vocês já receberam uma explicação do que é que tem que cuidar. Pode acontecer, porque sempre tem mesmo aquela... É muito difícil tirar as pessoas das casas delas, né? É muito complicado. É muito complicado. Porque se há alguma coisa que o ser humano tem apego, é a sua casa, né? É o que eles têm, é a casa. Tudo de material, muitas vezes, que conquistaram na vida, tá ali naquela casa. Então, ao mesmo tempo, a gente fica bravo às vezes, mas por que não sai, né? A gente avisou que estava com risco, mas por que não saiu? Podia ter evitado esse desastre, mas aí a gente se coloca do outro lado e pensa, meu Deus, né? Como é que a gente vai dizer para as pessoas, larga tudo que tu conquistou? Fica realmente complicado. Por mais que a gente, pensando objetivamente, a gente se ache tão tranquilo. Sai, pronto, salva a tua vida e o resto tu vê depois. E só abrindo um parênteses, sabe? Isso eu aprendi quando eu fiz o mestrado na geografia. Aí eu deixei de ser tão exata, né? Tão das exatas, e acabei aprendendo a olhar um pouco mais para a parte humana. E a gente tinha uma cadeira de áreas de risco na geografia que realmente a professora conseguiu me convencer disso, porque eu era bem objetiva, de estar em risco, tira e pronto. E é complicado mesmo, né? Mas retornando, então, a gente passa essa informação para a população, e a população, então, passa a ser um agente de autoproteção mesmo, né? Ele sabe que tem que se proteger, e vai aumentar o risco, e ele também, e aí a gente divide a responsabilidade com eles também, e ao mesmo tempo a gente passa a informação para os órgãos públicos, para eles, então, atuarem dentro da sua área do plano de contingência para diminuir, né, os impactos daquele evento e auxiliar a população, então, nessa sua autoproteção. Mas, aos pouquinhos, com isso, a gente vai ensinando a população, né, o que fazer e como fazer para se proteger. Eu lembro que lá em Blumenau, o plano de contingência de Blumenau, ele é muito, muito bem feito, né? Então, lá eles têm, assim, o rio, para inundação principalmente, o rio chega a um nível de tantos metros, tal rua vão alagar, então a guarda municipal já vai lá, já sabe que tem que fechar, aí a população já sabe que nessa situação todas as vias elas passam a ser de mão dupla, então a população lá, eles já estão bem mais treinados nessa questão. Por quê? Porque eles já passaram por muita coisa também. Mas realmente são dois clientes bem distintos, né? E são dois empregos bem diferentes. Um para se autoproteger e o outro para preparar o ambiente para as pessoas poderem se proteger. Abner, eu queria aproveitar esse espaço, né, para comentar que a frase não é minha. Ninguém faz nada sozinho, né? Tá certo? A nossa equipe, ela tem 10 pessoas. Então, são 3 meteorologistas, um engenheiro, né, que é o nosso gerente, uma assessora de imprensa e os técnicos, né, 4 técnicos, que fazem, então, 10 pessoas em monitoramento. Alguns geógrafos, totalmente dentro da área, né? Então, esses novos, por exemplo, no CGE, foram treinados por nós. Mesmo tendo, pelo menos, 2 técnicos que não tenham nada a ver com a área, se você conversa com eles, você percebe que ele foi um aprendizado. Ele já está ali praticamente 6, 8 anos. Então, ele é uma aula por dia, né? O que ele não sabe, ele pergunta. Se a gente não sabe, a gente vai perguntar para outra pessoa que sabe. E uma das maneiras, uma das profissões, assim, dos setores que mais funciona e que é importante demais é a assessoria de imprensa. Então, nós temos isso, eu vou citar aqui nominalmente a Bruna, que é a nossa assessora, e foi o contato, né, que foi feito contigo, né, Abner? Ela é muito craque nisso, né? Então, ela divulga bem, escreve bem, né? E a gente conta também com praticamente todas as TVs de São Paulo, portais, rádios em tempo real.
E aí tu tem, numa entrada que você faz numa rádio, você escuta, por exemplo, o ouvinte fazendo uma pergunta ou dando uma indicação. Um exemplo claro, a gente percebe, olha, a chuva está forte, ela está impactando a zona central, ela está indo para a zona oeste, por exemplo, e nós, então, estamos decretando o estado de atenção por chuva forte na região oeste. Há um risco de cair granizo. Se o ouvinte ou o telespectador, né, tiver informação de que realmente isso vai acontecer, porque é um potencial, a gente vê isso, a informação vem do radar. Né? A gente gostaria de ter essa informação divulgada para que a gente coloque nos nossos relatórios. Né? E isso, muitas vezes, é feito. Olha, caiu granizo aqui em tal região, por tantos minutos, até simula até as pelotas, o tamanho das pelotas. Né? É muito interessante. Ventos de rajada. Né? O vento de rajada é uma coisa surpreendente. O vento de rajada ele ocorre em segundos, né? E você pode estar, de repente, distante de uma pessoa a 100 metros e não acontecer nada, né? Nem para um, e está acontecendo tudo no outro lado. Né? O trabalho do CGE hoje também, ele passa até, Francine e Bruna, pela procura, através de e-mail, de pessoas que querem comprar imóveis. Né? Então, eles fazem perguntas, olha, eu estou interessado no imóvel na região tal, eu queria saber se lá alaga muito e tal. Então, a gente responde com muito carinho, mas também com muito critério e também dando dicas. Olha, não é só isso que vai fazer você decidir se vai comprar o imóvel ou não. A melhor maneira é procurar onde você quer morar, procurar os moradores mais antigos, comerciantes mais antigos e saber se aquela região, né, é uma região propensa, né, a alagar. Se não alaga agora, mas de repente, futuramente, pode até alagar. Mas naquele momento, a gente, se tiver a informação de alagamento, a gente passa, né, para essa pessoa que fez o questionamento, então ela, né, vai esboçar o que é que eu vou fazer com essas informações. Então, isso aí, um outro detalhe também que, dentro da meteorologia, são as pessoas, por exemplo, pessoas multadas. Né? A gente encontra muito isso também. Eu fui multado no dia tal, porque choveu muito e tal. E aí, isso vai lá para a gente. Aí, claro, quem vai responder isso é lá o cidadão lá que está trabalhando na companhia de engenharia e de tráfego. Ele solicita esses dados para a gente, se naquele dia realmente houve tempestade. Por incrível que pareça, às vezes, foi só uma mentirinha, né? O cidadão estava querendo, eu vou dizer que fui multado, mas que tinha chuva. Negativo. Né? É um detalhe, é uma curiosidade na realidade, né? Que acontece isso, tá? Mas muitas vezes também o inverso acontece. Não, realmente o cidadão, ele, né, foi uma região, ficou alagada e tal. A maioria das vezes é assim que funciona. Eu tenho um elogio aqui da Priscila Farias. Ela fala o seguinte: boa noite, parabéns aos colegas meteorologistas que atuam junto da sociedade na tomada de decisão, fazendo possível em situação que muitas vezes as informações meteorológicas são escassas. Eu vou fazer a pergunta da Brenda, para ela não ficar brava comigo. Ela perguntou, Nazário, como é feito o monitoramento dos rios e dos córregos em São Paulo? Perfeito. Bom, muitos rios e córregos, eles têm suas nascentes, suas bacias fora da capital, né? Na Grande São Paulo. Então, eu sempre digo, a chuva do vizinho incomoda, né? A chuva que está no vizinho vai incomodar. Nós temos cerca de 160 pontos de medição na Grande São Paulo, e entre esses pontos de medição, né, de chuva, pluviometria, de quantidade de chuva, nós temos também a fluviometria, que é um equipamento que ele vai através de um sinal, emitido pelo receptor, informar se a água do rio está subindo, né? E aí
essa subida dele, ela é vista numa forma gráfica, inicialmente na cor amarela, para o profissional que está trabalhando. Isso já deixa o profissional já meio mais ligado ainda. Esse rio aqui, esse córrego está subindo porque ele já pontuou amarelo. E ele continua indicando a subida. Aí é nesse momento que a gente passa a fazer a decretação da iminência de transbordamento. E aí a gente faz uma nova nota, né? E divulga e coloca isso para os órgãos operacionais. Então, aí vale para a população toda, mas para os bombeiros, para a Defesa Civil, para os órgãos, né, da Prefeitura, indicando essa possibilidade. Ao fazer isso, por exemplo, a Companhia de Engenharia de Tráfego, ela já tem pontos estratégicos para colocar os seus profissionais e já destaca, ou as pessoas já estão colocadas muito próximas desses pontos, e eles vão nos dar a resposta realmente se aquele rio ele está realmente subindo, né? E que possivelmente vai transbordar. Então eles já fazem as canalizações e os bloqueios, né? Então é feito assim, são equipamentos colocados na beirada dos córregos e rios, né? Que vai eletronicamente ele vai mandando essa informação hoje a cada 10 minutos, mas poderia ser muito menos, 10 minutos, indicando como que está a subida dessas águas nesses córregos, né? Lembrando que o rio Tietê a frase também não é minha, eu acho que, se não me engano, foi o meu amigo, o gerente do CGE, o Hassan, é o grande ralo da cidade de São Paulo. Por quê? Porque toda chuva, depois que passa a chuva, os córregos ficam cheios, né? Os rios ficam cheios. A gente ainda mantém, por exemplo, não está chovendo mais, a gente está mantendo estado de atenção, por exemplo, na Marginal Tietê, ou aquelas subprefeituras próximas à Marginal Tietê, ou Pinheiros, tanto faz, mas principalmente no Tietê. A gente mantém, mas por que vocês estão mantendo? Porque a gente já sabe que tem uma resposta de 40 minutos a 1 hora, que aquela água que ainda vai chegar no Tietê pode causar um transbordamento. Então a gente tem esse cuidado, né, para que, não, vamos suspender o estado de atenção, parou a chuva, agora vamos trabalhar nos nossos relatórios e, de repente, acontece um transbordamento. Então, esse cuidado a gente tem. Bem legal esse apontamento. Bom, a gente já chegou na finaleira aqui da nossa live. Eu acho que questões não faltam. Eu já deixo aqui previamente um convite a ambos para participar de outros debates aqui para a gente aprofundar esse tema. Quero novamente agradecer a Francine e ao Nazário por terem nessa terça-feira se colocado à disposição de compartilhar conhecimento, experiência e refletir então no Dia Mundial do Meteorologista a importância dessa profissão nas nossas vidas. E é engraçado que eu, de verdade, a partir de amanhã vou me recordar de cada um de vocês com mais carinho, sabendo que vocês estão cuidando de mim também e de tanta gente. Eu vou deixar aí, pedir só brevemente que vocês façam considerações finais para a gente poder fazer o encerramento da nossa conversa. Então, antes de encerrar, só vou fazer uma colocação. Agora tu falou que vai lembrar com carinho, né, de nós. Lá em Blumenau a gente sempre falava, né, enquanto vocês estão dormindo, a gente está cuidando para nada que nada chegue de surpresa, que pegue vocês de surpresa. Que legal. Realmente. A meteorologia é uma ciência linda, ainda nova no Brasil, né? Se a gente for comparar com outros países, né, nós somos criancinhas aqui no Brasil. A gente tem muito a crescer, a gente tem muito a evoluir. Mas eu acredito que seja... acredito não. Para mim, é uma das profissões mais lindas, né? Uma ciência linda, porque ela tem seus impactos diretamente ligados à população, né? Seja no excesso da chuva, seja na falta da chuva. Eu já trabalhei fazendo previsão de vento e mar para navio petroleiro,
para descarregar navio de açúcar no porto, não podia dar um pingo de chuva. Então, assim, a aplicação, a meteorologia, ela vai muito além de saber se vai dar praia no final de semana, se eu tenho que levar o guarda-chuva quando eu sair de casa. Muito além. Agora, nesse período de pandemia, nós aqui da Defesa Civil do Estado, por diversas vezes, fizemos previsão do tempo para transporte de pacientes do estado, saíram aqui do estado de Santa Catarina e foram para outros estados do Brasil. A gente fez previsão do tempo para esse transporte, né? Para ver se havia a possibilidade ou não de fazer esse transporte. Então, sempre lembrem da meteorologia como algo que, direta ou indiretamente, impacta em toda a população, seja no preço dos alimentos, né? Aí a previsão de safra ela é feita em cima da previsão mais alongada, né? E é uma ciência realmente muito bonita, que precisa ser muito melhorada no Brasil, muito mais respeitada no Brasil, né? Nós precisamos que as pessoas respeitem a meteorologia, invistam em meteorologia, porque com certeza o impacto, o retorno desse investimento vai ser muito grande. Muito obrigada pela oportunidade, né? Pena que passa tão rapidinho mesmo, tem tanta coisa que compacta no teu tempo, ainda mais, né? E a gente gosta de falar, né, seu Nazário? Tem muito mais coisa para falar. Pensando e contando, né? Mas assim, fico à disposição realmente, né? Quem me conhece, quem já trabalhou comigo, sabe que eu gosto muito de dividir informações e experiências, né? Então, para mim, bem tranquilo, quando quiseres, tu prende o grito que a gente vem aí, mais uma vez, conversar. Muito obrigado. Certo, Nazário. Então, eu fico muito feliz, né, em ter participado também, Abner. Não foi por escolha, mas eu sou plantonista hoje, né, do CGE. Você que vai falar com o Abner, mas a gente tem o Tomás, tem o Michel, né, tem o Hassan também. Então, eu acredito que você pode contar conosco. É muito bom a gente conversar um pouco mais, porque assim, a gente agora, até parece que não foram, né, praticamente 1h20. Eu penso assim, putz, esqueci de falar tal coisa, né? Deveria ter comentado. Mas fica para uma outra vez, tá certo? Porque não dá para falar tudo. Nós demoraríamos 1 hora só para as pessoas ficarem, né? Pensando. Eu sou apaixonado por meteorologia. Então, assim, o meu trabalho, e eu digo isso assim, porque quem tá ligado com essa ciência tem que gostar, tem que amar o que faz. Eu me vejo com 71 anos, com muita lenha para queimar, ainda digo isso para os meus amigos, olha, eu não estou cansado não, viu? Eu gosto disso, viu? Porque eu fiz parte de uma transição, né? Eu trabalhei na Força Aérea na prevenção de acidentes, né? Na proteção ao voo, né? Fazendo boletins meteorológicos, né, para aeronaves que estavam chegando com 160, 180 pessoas. A responsabilidade, principalmente no tempo severo, né, Francine? O fechamento de aeroporto, a pressão que se tem, né? Vai abrir o aeroporto, porque as pessoas que estão ali, elas estão indo fechar negócios em outras cidades e tudo mais. Mas eu sempre digo que eu aprendi na Escola de Especialistas da Aeronáutica. Nessa área de meteorologia, você tem sempre que ser pessimista, né? Pessimista. Você tem sempre que pensar no pior. Amir Klink já dizia no livro dele, né? Quando eu saio com meu barco, eu imagino todas as situações que, mais ou menos assim, né? Todas as situações que possam acontecer, até aquelas improváveis, mas eu tenho uma solução para aplicar. E muitas vezes isso pode acontecer, né? Eu fico muito feliz porque depois da minha aposentadoria na Força Aérea, eu continuei trabalhando. Agora colaborando, é claro, né, com o bem-estar das pessoas, numa equipe e num estado, numa cidade, né, uma cidade que nos acolhe muito bem, né? A Prefeitura de São Paulo nos dá todo o apoio, todo o material, né, que a gente dispõe para que a gente tenha um conforto, né, no nosso trabalho. E eu fico agradecido, então, eu me despeço do Abner, né? Eu gostei muito de tê-lo conhecido também, da Francine, né? Eu espero que a gente
se encontrem por aí, e renovo um convite para que vocês dois, quando vierem para São Paulo, venham visitar o Centro de Gerenciamento de Emergência. Fica o convite aqui, hein? E tá gravado, hein? Tá gravado, ó, Nazário, nós vamos ser... Eu vou ler só mais 2 elogios que o pessoal mandou aqui. O primeiro é da Kátia Braga, que ela disse: esse ano fez 10 anos da tragédia Serrana no Rio, maior tragédia climática, e graças a pessoas como vocês, que pessoas foram ajudadas. O Frederico de Moraes Rudolph disse: parabéns a todos os meteorologistas pelo importante serviço que prestam à sociedade. E a Kátia Braga adicionou aqui, então, como disse o professor português João Corte Real: o estudo da atmosfera é extremamente difícil e complicado, embora seja ao mesmo tempo fascinante. Eu acho que agradeço a Kátia Braga por essa palavra, esse pensamento maravilhoso para a gente encerrar. Antes da gente encerrar, eu quero agradecer algumas pessoas que permitiram esse momento, que viabilizaram esse momento. Quero agradecer ao Flávio, da assessoria de comunicação da Defesa Civil de Santa Catarina, agradecer a Bruna, que trabalha também na assessoria de imprensa do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. Gostaria novamente de agradecer essas instituições, a Prefeitura de São Paulo, pela pessoa aí do Adilson Nazário, que representa o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, agradecer a Defesa Civil de Santa Catarina, na pessoa da Francine Sacco, e dizer o seguinte: a Pedra Circular se esforça em tentar trazer o conhecimento para o nosso cotidiano, de forma que a gente saiba o que fazer antes, durante e depois dos desastres. Quem quiser continuar acompanhando o nosso trabalho, segue a gente aqui no YouTube. E eu já vou deixar o convite para a Francine, para o Nazário, para a gente, na breve, já se encontrar, para a gente debater algo que na finaleira o Nazário colocou, que é os dados meteorológicos e suas implicações sobre a saúde da população. Eu sei que é uma ciência que tem crescido muito nesse sentido, em que a gente tem usado os dados meteorológicos para entender o impacto na saúde da população. Então já fica o convite para os dois. Quero novamente agradecer a presença de vocês, agradecer a presença de todos que estiveram aqui nos prestigiando com a sua audiência. Desejo uma excelente noite para todo mundo e nos vemos em breve. Um abraço.